Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, nesse terceiro bloco do programa. O assunto é sobre política, porque vou te dizer uma coisa, a política não deixa com que nenhum acriano fique com tédio, né? Mesmo nesse período de pandemia, tanta movimentação acontecendo, gente negando que esteja fazendo articulações, gente negando que esteja falando a respeito de eleições de 2022, está todo mundo negando as eleições de 2022. Com as câmeras ligadas, né? Porque com as câmeras desligadas, meu amigo, é um cangaço só. E várias movimentações estão acontecendo, uma movimentação que tem chamado a atenção, uma das, né? É do glorioso MDB, né? MDB sempre trazendo problemas de ordem política. É um partido que se acostumou ao poder, e se conforma com as diversas forças políticas de acordo com as conveniências. E é um partido tão grande, cabe tanta coisa dentro do MDB, que cabe até tudo. Então, uma parte compõe com o governo, outra parte racha. Isso é um dos aspectos, um dos problemas que nós vamos discutir agora, porque tem CPI da educação, tem questões relacionadas à saúde, tem Alisson Bisteni, que também que eu acho que é uma figura que a gente pode ver qual que é, né? Qual que é o cálculo que está sendo feito em torno do nome do Alisson. Quem vem ajudar a entender um pouco esse cenário tão conturbado é o nosso amigo de sempre, Astério Moreira. Muito obrigado por receber a equipe do programa Gazeta Entrevista, Astério. Boa tarde. Boa tarde, Itaama. Obrigado você pelo convite. Estamos aí. O MDB, na sua origem, ele foi um movimento democrático acriano, tanto é que hoje o nome é movimento ainda. Então, um movimento agrega muitas correntes e essa é a sua grande contradição, né, então? Ô Astério, mas me conta aí, pelo que foi noticiado, uma parte do partido do MDB já compõe com o governo, entende que os cargos, enfim, há uma certa sintonia com o governador Gladson Cameli. Outra parte do partido, não. Pelo menos trabalha a imagem de que não tá, as coisas não estão tão harmônicas. Afinal de contas, Astério, como é que o partido pretende ficar? Quais são os movimentos que você vê agora que já podem se cristalizar ano que vem? O MDB, a gente tem falado sobre isso, o MDB é um feudo, é dividido em feudos, né? Feudos. Cada qual tem um pedaço. É o caso do prefeito Mazinho, que domina a cena Madureira, Manuel Urbano, Santa Rosa. Wagner Salles e a família Salles domina o MDB na região do Juruá. Você vai ali para o lado do Vale do Acre, tem o ex-prefeito Aldemir Lopes, que ainda domina a direção do partido lá. Aqui em Rio Branco, Flaviano Melo e outras correntes menores. Então, o MDB é isso. Quer dizer, é difícil para o governador, para qualquer governador, sentar com o MDB, porque todos os segmentos do MDB precisam ser contemplados. Não vai ser, por exemplo, hoje Flaviano Melo está contemplado, Márcio Bittar está contemplado, mas no Juruá, Salles se sente isolado, Mazinho Serafim também não quer acordo. Então o MDB é isso, é muita gula, é muita gente e não cabe todo mundo. Essa é a grande verdade, não cabe no governo. O deputado Luiz Tchê, na sexta-feira, esteve aqui conosco e um dos aspectos, uma das perguntas que ele pontuou aqui, diz respeito à postura dos parlamentares do MDB em relação à CPI da educação. O Tchê achou estranho. Que cálculo que você faz? Qual é a leitura que você faz, Astério? Eu acho que aí tem um porém. Apesar de o MDB querer muito, como todos os partidos querem muito, cabe ao governador, não exatamente Gladson, qualquer governador cabe segurar na rédea, dizer, não, o que temos é isso, dá para compor, não dá. O que a gente vê, por exemplo, no caso da Assembleia Legislativa ali, é a falta de uma articulação política dentro do governo, desde o início. Muito se falou, muito se comentou, conselho político foi criado, mas não teve aquela autonomia de discutir com os partidos. A gente pode lembrar de dois movimentos importantes nessa direção. Primeiro, o Movimento Democrático Acreano, o MDA, cerca de 15, 20 anos atrás, mas quando você olha para o passado e vê que foi o movimento, a articulação política mais disciplinada que houve na história do Acre.
mais disciplinada. Ô, Astério. A Frente Popular era disciplinada, mas... Astério, me perdoe. Eu vou lembrar aqui, aproveitando esse teu raciocínio, uma fala que ficou famosa, né, por uma das lideranças do então MDA, o empresário Narciso Mendes. Narciso Mendes falava assim: o MDA, mas que bichinho bem construído aquilo ali, né? É uma maneira bem humorada de falar a respeito dessa disciplina que havia em torno do movimento. Era muito forte, tá? Por exemplo, o prefeito Flaviano, ele cuidava da administração da prefeitura, o MDA cuidava da política. Um exemplo, o senador Guiomar tinha 3 candidatos de partidos que compunham o MDA e queriam disputar as eleições. O MDA ia lá e dizia o seguinte: vamos ver qual é o melhor, os outros vão ter que se submeter ao melhor candidato, ao mais avaliado que pode ganhar. Então, isso não existiu na eleição municipal aqui na capital, né? Eu fui consultado muitas vezes: o que é que você acha? O governador deve participar do processo? Não deve. Na altura do campeonato, o melhor posicionamento do governador Gladson Cameli era não ter participado do processo e deixar os aliados discutirem, mas são águas passadas, ele tem que construir agora o futuro. Os deputados do MDB na Assembleia Legislativa representam os maiores votos do Estado, Roberto Duarte, Antônia Salles, né, e a Meire Serafim são os 3 mais votados. E não ter esses votos na Assembleia Legislativa é uma questão de articulação. Quem poderia fazer melhor esse papel seria o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, com apoio de conselheiros que o governador tem hoje e dispõe. Por exemplo, o próprio ex-deputado federal Osmi Lima é um homem de visão ampla, bem articulado, transita, dialoga bem. Eu acho que falta isso para que o próprio MDB e outros partidos consigam trabalhar uma articulação para este ano, para enfrentar a CPI e também para 2022. Olha, isso que você está colocando, Astério, é tão grave, é tão importante, essa referência histórica, essa disciplina que havia no MDA, me parece que é algo muito necessário nesse momento de conformações de forças políticas para o ano que vem. Onde foi que essas lideranças ligadas à direita, onde foi que elas se perderam? Qual foi o ponto de virada que houve essa perda qual foi a liderança que deixou de unir isso, o Astério? Você tem uma marcação? É possível? Sim, nós tínhamos um líder no passado, né, do Acre, o líder do Acre, que era Nabo Júnior. Nabo Júnior, ele, uma reserva moral, uma integridade muito grande, e todos os líderes e partidos se submetiam a ele, inclusive Flaviano Melo. Flaviano foi eleito em 2000 pelo MDA, derrotando Raimundo Angelim. Em 2002, veio a reeleição de Jorge Viana. O MDA foi o erro aí, orientou que Flaviano deveria sair da prefeitura para disputar a eleição com Jorge Viana. Foi um erro fatal de estratégia política. Flaviano foi aconselhado a ficar na prefeitura, concluir o mandato e depois construir outras lideranças para tirar o PT. Não conseguiram, foram derrotados de forma muito forte na eleição de 2002 e o MDA nunca mais se levantou, nunca mais. Astério, em relação à CPI da educação, o que está sendo discutido lá agora, o que você já pode adiantar do que vai acontecer? Porque você é uma pessoa que acompanha os bastidores, sabe quais decisões vão ser tomadas. O que você pode adiantar para a gente aqui? Toda a CPI, ela é complicada. A gente está vendo a nível federal uma CPI e nós sabemos que as eleições municipais acabaram. Alvo agora é eleição presidencial, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Então a crítica vai para ele. Os movimentos de oposição engrossam contra quem está no poder. É natural. Tem a CPI da educação, quer dizer, hoje o governo tem um adversário perigosíssimo, que é o seu próprio vice, Major Rocha, que se sente hoje e trabalha hoje como oposição mesmo ao governo. Esse é um posicionamento muito claro dele. Eu acho que a CPI, o governador quer ampliar ela, eu não sei se consegue, mas ele tem uma base para isso. Não conseguiram negociar para que não acontecesse. E o governador, e todos sabem, que ele não é responsável direto por um agente político da educação, da saúde, da segurança, cometer um crime, cometer uma irregularidade.
mas o governo é dele, providências têm que ser tomadas. Eu sempre digo o seguinte, que a seriedade de um governo, ela não é avaliada pelo número de denúncias de corrupção, mas pelas providências que são tomadas. E me parece que o governador está se cercando de órgãos fiscalizadores, de órgãos, né, que controlam as finanças para poder dar uma resposta à CPI. Eu acho que falta ainda articulação política para o governo trabalhar na CPI e evitar o desastre que está sendo o Gabinete Civil da Presidência da República em relação à CPI da pandemia, porque eles mesmos fizeram a lista das condenações. O Astério, o deputado Daniel Zen, que propôs a CPI da educação, disse ontem aqui que o que o governo do estado do Acre está investigando são apenas 3 dos 11 pontos que a CPI pretende dar uma cutucadazinha, dar uma investigada. Se esses 8 pontos que ainda precisam ser avaliados, você não acredita que isso pode mudar a configuração do jogo político para o ano que vem, não? Eu acho que sim. A CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Ninguém sabe os elementos que vão surgir, né? Já tem uma investigação da Polícia Civil, já tem investigação do Ministério Público Estadual, o próprio Tribunal de Contas tem elementos ali que pode averiguar, mas é claro que podem surgir novos elementos. O governador, a sua base na Assembleia Legislativa tem que estar preparada, pronta e bem articulada para poder responder ponto por ponto. Nós sabemos que o relatório de uma CPI é encaminhado para o Ministério Público, né, para que as providências sejam tomadas se houver irregularidade, se houver indícios e elementos que realmente comprovem desvio de recursos. Agora, aquele relatório leva um tempo também para virar um processo, né? Vai virar inquérito, processo. A curto prazo eu não vejo resultado nenhum, mas a médio prazo traz prejuízos para o governo. Sobre as eleições, a gente percebe ainda, Itaã, que a CPI ou as críticas ao governo vão para o governo, mas o governador Gladson, ele parece estar numa ilha, né, de popularidade, ele está num momento assim que as pessoas ainda continuam, né, avaliando muito bem a sua posição. Eu tenho o costume de dizer, quando a gente fala a respeito disso, que é uma situação estranha, né? O governador Gladson, ele consegue se dissociar do próprio governo. Parece que Sim. Quando a agenda é problemática, é negativa, há uma dissociação, é algo estranho. O Astério, nós precisamos finalizar essa conversa. Alisson Bisteni, indo para a articulação política, indo ali para o gabinete, você acha que o Alisson é o quê? É um nome forte para compor com Gladson Cameli? Você acha que ele é a figura? Ou isso aí é mais um movimento estratégico, até mesmo do próprio Progressistas? Eu acho que o Alisson vai contribuir muito, ele é cordato, o governo precisa de pessoas hoje, não que apaguem fogo com gasolina, como vem acontecendo, mas que tenha pessoas que possam ali conversar, dialogar, porque isso é política, é conversar com os adversários, conversar com todo mundo e construir, compor, se escapar para dentro. Agora, sozinho, o Alisson não vai a lugar nenhum, né? Tem outras pessoas que podem, como eu citei no início, ajudar o governador. A Silvânia Pinheiro, secretária de Comunicação, que acaba de se afastar, para ir para mais próximo do governador, é uma das pessoas também muito importante nesse processo de articulação política. A Silvânia, ela é experiente, ela conhece por dentro, conhece o poder, como é que se dá, conhece muito bem o governador, e ela pode ajudar muito bem, por exemplo, orientando o próprio governador a abrir mão do poder em alguns momentos para que os seus articuladores políticos tenham poder de decisão. Poder de decisão. O Astério, e o nome do Rutenberg como secretário de Comunicação? Ele tem um diálogo muito refinado ali com a ALEAC. Você acha que é um acerto? Eu não conheço ninguém mais apropriado para o cargo nesse momento. Rutenberg Crispim, ele é jornalista, né? Ele é articulado com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Assembleia Legislativa, com as secretarias. Ele é a pessoa ideal
para substituir ali a secretária Silvânia Pinheiro. Nesse momento, ele é articulado com a imprensa, dialoga com todo mundo, com todos os sites, com a imprensa de uma maneira geral. Eu acho que a pessoa muito preparada para ficar ali nesse momento. Digamos que é um nome estratégico para dar uma refinada nessa relação com a Assembleia Legislativa. Astério, nosso tempo acabou, queria muito te agradecer pela conversa de hoje aqui no Gazeta Entrevista, viu? Obrigado, Itaã, a você, toda a equipe, sucesso, tudo de bom. Muito obrigado mesmo, esse Astério é sempre necessário aqui no programa. Nós encerramos assim a edição de hoje, lembrando que esse terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.